Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Amanda Machado da Silva, eu sou gestora da MS Consultoria Pedagógica e estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre o educador social. Hoje, como todos sabem, dia 19 de setembro, comemoramos o Dia do Educador Social. Vocês sabem o porquê que essa data foi escolhida? Bom, essa data foi escolhida como o Dia do Educador Social, da Educação Social, em homenagem ao Paulo Freire. Paulo Freire nasceu no dia 19 de setembro de 1921, em Recife, Pernambuco. E hoje, especificamente 2021, Paulo Freire estaria completando 100 anos de vida. Sim, o centenário de Paulo Freire. Por isso escolhemos essa data para conversar um pouquinho com você sobre o que é ser educador social, da onde que surgiu, o que faz um educador social. Então vamos lá, papel e caneta na mão, vamos começar a conversar sobre o educador social. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica aqui ó, embaixo nessa tela aqui, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e fique por dentro de todas as novidades do canal da MS Consultoria Pedagógica, tá? Bom, educação social. A educação social, ela é a prática da área do conhecimento chamada pedagogia social, que por sua vez faz parte da pedagogia geral. Foi uma área que surgiu para trabalhar especificamente com os grupos de vulnerabilidade social. E como que se trabalha, né? Como que se faz essa parte dos trabalhos, dos processos, né? Então, todos os processos educativos fora de sala de aula são trabalhados pelos grupos que fazem parte dos educadores sociais. Que grupos são esses? São os grupos das ONGs, dos Centros de Reabilitação do Adolescente, o CRAS, assim também como temos as igrejas, as associações, atividades também desenvolvidas por outros grupos que não são associados a nenhuma ONG, a nenhuma dessas instituições, grupos que fazem mesmo essa parte desses serviços por conta própria, para estar trabalhando essa parte da vulnerabilidade, para tentar trabalhar com essas pessoas, essa comunidade que está em vulnerabilidade social, que precisa de mais educação, precisa ter contato com a arte, com o esporte, precisa ser acolhimento, além da moradia e além da alimentação. Essa parte também da educação social. Então, o educador social é trabalhando nessas áreas. Além disso, temos também outros trabalhos de educador social, pouco falado, mas muito ativo no dia a dia, também em orfanatos, em centros de reabilitação. Temos também em locais que trabalham com reabilitação de ex-drogados, ex-alcoólicos. Então, a gente também tem um trabalho do educador social nessa área, porque como Paulo Freire mesmo dizia, né, a educação muda, a educação transforma o homem e esse homem transforma o mundo. Então, com a educação, a gente consegue transformar muitas vidas, a gente consegue fazer uma transformação social. Bom, e quem pode ser um educador social, né? Rubem Alves, ele escreve em um texto que se chama Jequitibás e Eucaliptos. Qual é a diferença de ser um professor e de ser um educador? Eu vou ler aqui para vocês. Ser educador é a essência do profissional. É aquele profissional que atua intensamente e não visa o desenvolvimento de uma área cognitiva, porque a educação social, a pedagogia social, visa o desenvolvimento pleno do sujeito. Então, quando a gente fala de ser educador, a gente está falando de trabalhar, de desenvolver na totalidade, na sua integralidade, aquele sujeito. E não apenas trabalhar as questões de leitura, escrita e conteúdos do dia a dia da sala de aula. Então, o educador social, ele trabalha para além da sala de aula, em outros ambientes onde a gente pode estar trabalhando a educação do sujeito. E quem é que pode ser esse educador social, né? Quem pode ser esse educador? Quem está comprometido com essa causa, né? Com o desenvolvimento do outro e que para isso busca um aprofundamento, um conhecimento teórico, né?
para que você possa ter um embasamento teórico para saber como você lidar com as questões, como que você lida com os obstáculos, com os desafios do dia a dia, como trabalhar também com as faixas etárias, porque o educador social, ele trabalha com diversas faixas etárias diferentes. Quando você se forma um professor, quando você se forma um pedagogo, você tem uma específica área de trabalho, uma específica faixa etária para trabalhar. Se você é um pedagogo, você vai trabalhar com a faixa etária da educação infantil ou do Fundamental 1. Se você se forma em professor de português, em letras, você vai trabalhar com o Fundamental 1, Fundamental 2 ou ensino médio. E assim sucessivamente. Quando você é um educador social, você pode trabalhar com educação infantil, com o Fundamental 1, com o Fundamental 2, com o ensino médio, que são os adolescentes. Você pode trabalhar com os jovens, você pode trabalhar com os adultos, com os idosos. Então, você pode trabalhar com uma gama, né, imensa a área de atuação, a faixa etária do educador social. Então, o que você precisa? Você precisa de um embasamento teórico. Você precisa saber quais são as causas, quais são os desafios, quais são as realidades, quais são, quais são os objetos que eu posso estar trabalhando, quais são as propostas de trabalho para cada faixa etária, para cada grupo desse. E sem esse embasamento teórico, fica difícil você colocar em prática o que você precisa. Porque, por exemplo, quando você é um educador social, você trabalha num CRAS com adolescentes, você usa muito dinâmica para o seu trabalho do dia a dia. Só que essa dinâmica, ela tem que ser uma dinâmica direcionada, uma dinâmica com embasamento, com um objetivo. E como definir esse objetivo se você não tem embasamento teórico? Então você precisa das leituras, dos autores, dos respaldos, do que você trabalhar e como você justificar aquele trabalho. Ah, não, eu vou trabalhar com esses jovens uma dinâmica do quem sou eu. Então eu faço lá a minha dinâmica do quem sou eu, tá, mas qual é o objetivo disso? É eu trabalhar a socialização daquele grupo, essa socialização para poder observar os pontos negativos, os pontos positivos, os pontos frágeis de cada grupo. E além disso, eu observei esses pontos. O que eu faço agora? Então, por quê, para quem, né? Então, são questões que a gente tem que levantar com um objetivo para elaborar uma proposta. E isso é necessário com o embasamento teórico. Bom, ser educador também é preciso ter um repertório, né? Como você pode fazer esse repertório para trabalhar com essas pessoas com vulnerabilidade social? Então, você tem o repertório para você, como educador social, para você poder ter também uma fundamentação teórica. Esse repertório seria o quê? Bom, eu vou trabalhar com um grupo de adolescentes, vou trabalhar com um grupo de adolescentes grávidas, né? Com crianças que engravidam entre 12 e 16 anos de idade. O que eu preciso trabalhar, né? Qual é o meu repertório para trabalhar com esse grupo? Então, eu vou ter que separar uma parte de um repertório, né? De um fundamento teórico. Vou ter que ter, além desse fundamento teórico, um repertório de dinâmicas para ter uma boa didática para chegar nesse grupo, porque eu preciso ganhar a confiança delas e eu preciso também que elas se abram. Então, eu tenho que ter um repertório de dinâmicas, né? Um repertório de materiais, de atividades para utilizar com esse grupo. E isso tudo fundamentado com os teóricos, com a minha teoria. Por isso, tão importante a leitura. Quando a gente fala, leiam, assistam, façam, escrevam, é importante, porque tudo que a gente trabalha, seja você educador social ou educador de sala de aula, você precisa estar embasado para poder ministrar, para poder exercer uma atividade daquela que você está realizando. Bom, a educação ela é um processo que acontece não só na escola, mas sim na família, na igreja, entre amigos, na sociedade, e que trata não só de transmissão de conhecimentos, né, de certificação desses conhecimentos adquiridos ou dos processos de socialização mais amplo, que diz respeito a valores éticos e também a uma verdadeira visão de mundo, a um olhar da sociedade sobre esses processos. Então, qual a sua visão de mundo, né? Qual é a sua visão de homem? Então, a gente começa a lembrar também de outros autores aí, né, dos pilares da educação,
Então a gente tem aí o Rubem Alves também, que vem dialogando sobre isso. Qual a sua visão de homem? Qual o mundo ideal para você? Utopia? Será? Será que eu não preciso ter essas utopias para poder ser uma pessoa melhor, para desenvolver uma sociedade melhor? Então isso também é um papel do educador social. Eu vou trabalhar com aquele grupo de jovens, vou continuar usando o grupo de adolescentes, né, de meninas grávidas, e tá. E qual é o meu objetivo com aquele grupo? Qual o meu sonho, o meu ideal? Eu quero trabalhar com elas para conseguir desenvolver isso. Isso é uma proposta, isso eu faço para poder elaborar o meu projeto. Então eu preciso disso. Seja utopia ou não, a gente precisa de sonhos para poder mover, né, o mundo. Aí entra a pedagogia da esperança também de Paulo Freire. Então a gente precisa ter esperança, porque se não há esperança, não há sentido na nossa luta. Então se a gente luta, é porque a gente tem esperança de que algo melhor possa vir, algo melhor possa acontecer, possa ser desenvolvido com aquilo que a gente está lutando, com aquilo que a gente está desenvolvendo. Bom, quando a gente fala de educação social, a gente se remete a Paulo Freire, que foi o grande educador da nossa educação brasileira. Todos sabem que na década de 60, Paulo Freire ele ficou muito envolvido com as questões sociais, né, com as questões da diferença, da diversidade, com as questões da desigualdade social no Brasil. Nessa época, Paulo Freire começou a trabalhar com projetos de mais alfabetização, com jovens e adultos. E nessa época ele conseguiu alfabetizar em 45 dias um grupo de jovens e adultos. Só que o método dele, né, a alfabetização dele tinha algo diferente, além de ensinar que o B com A faz Bá, né? Além de ensinar as sílabas, a leitura da palavra. Ele também desenvolveu uma leitura crítica da palavra, uma leitura crítica do mundo. Então ele começou a trabalhar a questão crítica da sociedade, começou a criar leitores críticos. E esse método de Paulo Freire ficou conhecido como a pedagogia da libertação, que conseguia libertar aquele grupo dos seus sentimentos de diminuição, conseguiu fazer com que eles ficassem mais críticos com os problemas da sociedade que eles viviam. Então isso desenvolveu esse método crítico de Paulo Freire, muito além do B com A faz Bá. Bom, quando a gente fala do educador social, também tem um outro ponto muito importante que é o perfil do educador social. Esse perfil do educador social a gente consegue encontrar também no Petros, P-E-T-R-O-S, Petros 1993. No Petros 1993, a gente tem um diálogo onde é descrito as 10 funções do educador social. Eu vou estar lendo aqui para vocês e sugiro depois uma leitura, que vocês pesquisem na internet e façam uma leitura íntegra do Petros de 1993. E com isso a gente tenta desenvolver o papel do educador social. Bom, primeiro, função detectora. Segundo, orientação. Terceiro, relacionante e dialogante com os educandos. Quarto, educativa no sentido amplo, mas não clínica. Quinto, organizativa e participativa da vida cotidiana. Sexto, animação grupal comunitária. Sétimo, promotora de atividades socioeducativas. Oitava, formativa e incentiva. Nona, docente social. E 10ª, econômica e profissional. Bom, aqui é um pouquinho das competências do educador social. Vou deixar como indicação também um livro que é O Educador Social, de Mercy Romans e Anthony Petros e Jamie Triga. Bom, gente, esse livro eu vou estar deixando aqui a indicação na descrição desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho desse nosso bate-papo aí sobre o educador social nesse dia tão significativo para a educação brasileira. E queria pedir para vocês que deixem os comentários aqui no nosso vídeo se vocês gostaram, se vocês querem ver mais algum assunto voltado para a educação social. Deixem aqui que a gente pode estar fazendo novas postagens em outros vídeos. Obrigada pela presença de todos e até a próxima!